Você já ouviu a história de um homem tão corajoso que enfrentou um leão de verdade? E não era apenas um, mas uma cova cheia de leões que estavam famintos. Como alguém pode sobreviver a isso? Pois essa é a história de Daniel, um homem que confiava tanto em Deus que não tinha medo de nada, nem mesmo de uma cova cheia de leões famintos. Mas o que aconteceu? Por que ele foi parar lá? Será que ele sobreviveu? Prepare-se para uma incrível jornada de coragem, fé e confiança em Deus, que vai ensinar lições preciosas para todos nós. Vamos conhecer juntos essa história emocionante? E se você ama aprender sobre a Bíblia e ouvir histórias incríveis e emocionantes como essa, já se inscreva aqui no canal A Bíblia Ensina. Aqui você vai encontrar muitas aventuras que mostram como Deus nos protege e sempre cuida de nós. E passando para lembrar para vocês que o canal A Bíblia Ensina está também no Instagram. Já corre lá e segue a gente para ter acesso a conteúdos incríveis. Vamos deixar o link aqui na descrição. Tudo começou muitos anos antes, quando Daniel era apenas um jovem. Ele e outros rapazes de Israel foram levados cativos para a Babilônia. Isso aconteceu porque o povo de Israel desobedeceu a Deus, e ele permitiu que a Babilônia conquistasse Jerusalém, destruindo a cidade e levando muitas pessoas que pudessem ser úteis para a Babilônia. Porém, Daniel, mesmo longe de casa, decidiu ser fiel a Deus em tudo o que fosse fazer. Quando chegou na Babilônia, ele foi escolhido para servir no palácio do rei Nabucodonosor, juntamente com vários outros jovens que haviam sido levados cativos. Mas havia um grande desafio. Os jovens tinham que comer a comida e beber o vinho que o rei oferecia, o que ia contra as leis que Deus havia dado ao povo de Israel. Assim, Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, pediram para o soldado que estava responsável por eles, para comer apenas legumes e beber água. Eles confiaram em Deus e sabe o que aconteceu? Deus os fez ficar mais saudáveis e inteligentes que todos os outros jovens que estavam ali. Anos se passaram após aquela provação e Daniel continuou sempre fiel a Deus. Ele ganhou muito respeito em Babilônia por ser um jovem excepcional, inteligente e honesto, e com isso, ele se tornou conselheiro de reis poderosos. Primeiro Nabucodonosor, depois Belsazar, e agora o rei Dário. Anos se passaram e Daniel já não era mais tão jovem, mas sua sabedoria e honestidade faziam dele um homem de muita confiança naquela nação, alguém em quem o rei podia realmente confiar. Quando Dário dividiu o reino em províncias, ele escolheu Daniel como um de seus governadores. Mas Daniel se destacou tanto na função que o rei pensou em colocá-lo como líder de todos os governadores e administradores da Babilônia. Isso despertou a inveja de muitos homens importantes, que começaram a tramar contra ele. Os outros governadores e administradores não gostavam da ideia de Daniel se tornar o líder principal. Eles eram invejosos e estavam determinados a derrubá-lo. Mas Daniel era tão fiel e honesto que eles não conseguiam encontrar nada de errado em sua conduta. Então, tiveram uma ideia muito maldosa: usar a fé de Daniel contra ele. Eles sabiam que Daniel orava a Deus todos os dias, sem falhar em nenhum. 3 vezes ao dia, Daniel ia para sua janela aberta em direção a Jerusalém e orava com gratidão e confiança no Senhor. Isso era parte da sua vida e algo que ele nunca deixava de fazer. Os inimigos de Daniel foram até o rei Dário com um plano. Eles o convenceram a criar um decreto especial. Ó rei, todos concordamos que você deve fazer uma lei. Durante os próximos 30 dias, ninguém pode orar a qualquer deus ou homem, apenas a você. Quem desobedecer será jogado na cova dos leões. O rei Dário ficou lisonjeado com a ideia de ser o único a receber adoração por 1 mês. Ele não percebeu que era uma armadilha contra Daniel. Assim, ele assinou o decreto sem nem pensar, que não podia ser revogado de acordo com as leis dos medos e persas. Quando Daniel ouviu sobre o decreto, ele sabia que era uma armadilha, mas ele não se deixou intimidar com isso. Ele sabia que sua fidelidade a Deus era mais importante do que a lei dos homens. Então, como de costume, Daniel subiu ao seu quarto, abriu as janelas e orou. Ele não fez isso para desafiar o rei Dário, mas porque não podia deixar de adorar a Deus. Os inimigos de Daniel estavam espiando Daniel, esperando uma oportunidade para acusar ele.
e assim que o viram orando, correram para contar ao rei. Ó rei, Daniel não respeitou sua lei. Ele continua orando ao Deus dele 3 vezes ao dia. Quando o rei Dário ouviu a acusação contra Daniel, ficou profundamente incomodado e triste. Ele gostava de Daniel e sabia que tinha sido enganado pelos outros governadores. Durante o dia inteiro, o rei tentou encontrar uma maneira de salvar Daniel. Mas, segundo as leis dos medos e persas, um decreto real não podia ser revogado de maneira nenhuma. Finalmente, ao cair da noite, não havia outra escolha para Dário. O rei ordenou que Daniel fosse levado e jogado na cova dos leões conforme mandava a lei. Antes que Daniel entrasse, Dário disse com tristeza: Que o Deus a quem você serve continuamente livre você desses leões. Daniel foi colocado na cova e uma grande pedra foi colocada sobre a entrada. O rei selou a pedra com seu anel e os anéis dos seus nobres, para que ninguém pudesse tentar salvar Daniel daquela situação. Naquela noite, o rei Dário não conseguiu dormir. Ele estava tão preocupado com Daniel que recusou comer, ouvir música ou fazer qualquer outra coisa. Ele passou a noite em vigília, esperando o amanhecer para saber o destino de seu amigo. Enquanto isso, na cova, algo surpreendente estava acontecendo. Os leões, que normalmente seriam ferozes e perigosos, não tocaram em Daniel em nenhum momento. Deus enviou um anjo para fechar as bocas dos leões, protegendo Daniel durante toda a noite. Daniel permaneceu tranquilo, confiando em Deus. Ao amanhecer, o rei Dário correu até a cova dos leões. Com uma voz angustiada, ele chamou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? De dentro da cova, ouviu-se a voz de Daniel, forte e tranquila. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, porque fui considerado inocente diante de Deus. E também contra o Senhor, ó rei, não cometi nenhum erro. O coração do rei Dário encheu-se de alegria. Ele ordenou imediatamente que seu amigo Daniel fosse retirado da cova. Quando Daniel foi trazido para fora, todos viram que ele estava ileso, sem nenhum arranhão sequer. Isso aconteceu porque Daniel confiava plenamente em Deus. Então, o rei ordenou que os homens que haviam tramado contra Daniel fossem lançados na cova dos leões. Antes mesmo de tocarem o chão, os leões os atacaram, mostrando o quão perigosos eles eram sem a proteção divina. Após testemunhar esse milagre, o rei Dário fez um novo decreto para todo o seu reino. Ele proclamou que todos deveriam reverenciar o Deus de Daniel, declarando: Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino não será destruído e seu domínio jamais terá fim. Ele salva e livra, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel continuou a servir ao rei Dário e prosperou no reino. Ele permaneceu sempre fiel a Deus, mesmo diante de desafios tão grandes, e Deus o honrou por sua obediência e coragem. A história de Daniel nos ensina algo muito importante. Confiar em Deus, mesmo quando as coisas ficam difíceis, pode trazer grandes milagres. Daniel não ficou com medo de fazer o que era certo, mesmo sabendo que poderia enfrentar consequências muito perigosas. Ele sabia que o amor e o poder de Deus eram maiores que qualquer desafio, e foi essa confiança que o manteve seguro na cova dos leões. Pensem só, crianças. Assim como Daniel, nós também podemos ter coragem para fazer o que é certo. Às vezes, podemos sentir vontade de desistir ou ter medo de enfrentar problemas, mas Deus sempre está conosco, pronto para nos ajudar. Ele nos ouve quando oramos, nos protege e nos dá força, assim como fez com Daniel. Outra coisa importante que aprendemos é que Deus está atento ao nosso coração. Daniel era um homem honesto e fiel, e por isso Deus cuidou dele. Quando escolhemos obedecer a Deus e seguir seus ensinamentos, estamos mostrando que confiamos nele. E sabem o que é mais especial? Deus ama a cada um de nós de uma maneira única e está sempre disposto a nos guiar pelo melhor caminho. Então, da próxima vez que enfrentarem algo difícil, lembrem-se da história de Daniel e dos leões. Falem com Deus em oração e confiem nele. Ele pode fazer coisas incríveis, até mesmo quando tudo parece impossível. E agora, quero saber,
Qual foi a parte da história que vocês mais gostaram? Ah, e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Assim, mais crianças podem aprender as histórias maravilhosas da Bíblia. E olha, já tem outro vídeo aparecendo na tela para vocês assistirem agora mesmo. Que tal? Até a próxima e que Deus abençoe cada um de vocês!